Então, eu sei que no vídeo passado, eu disse que eu só ia falar de Handmaid's Tale quando eu processasse bem ela. Mas aconteceu alguma coisa nos últimos dias que aí eu falei, não, eu vou precisar compartilhar isso com você. E qual que era o rolê? O meu algoritmo me enviou uma reportagem sobre uma cientista, bióloga, especialista em estudo de reprodução embrionária da China, que ela estava fazendo uma pesquisa voltada para a reprodução, mas o título assim da matéria era: Imagina você ficar 3 meses sem menstruar, sabe? Estava sendo vendido como uma forma de vantagem para a gente já ir pensando nesse tipo de situação que pudesse vir a acontecer, né? Que a ciência pudesse entregar para a gente é, é, esse tipo de serviço, vamos dizer assim. E aí eu fui ler a matéria e percebi que tinham vários jornais falando a respeito disso. Tinha BBC, tinha G1, tinha a Terra, tinha várias páginas no Instagram e em outras redes sociais falando essa pesquisa dessa cientista. O nome dela é Hong Mei Wang e ela é chinesa, né? E ela tá fazendo essa pesquisa porque a taxa de natalidade da China vem caindo drasticamente nos últimos anos e tem liderado as taxas de baixa natalidade no mundo. E isso tem sido uma preocupação muito grande para os chineses. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que será, né, que as chinesas não estão querendo mais ter filhos? Mas eu fui ler a matéria. E aí a matéria fala disso, né, do quanto que ela conseguiria adiar essa menstruação para 3 meses, para vir a cada 3 meses, porque aí aumentaria o tempo de fertilidade nosso, porque o nosso tempo de fertilidade ele é finito, né? Depois de uma certa idade, a gente não consegue mais produzir óvulos, ao contrário de homens que produzem espermatozoide por causa da vida, menos que ele fique estéril. E aí, essa pesquisa ajudaria a retardar a menopausa por um ano, por exemplo, e, tecnicamente, as mulheres puderem ter mais filhos lá e engravidar. Só que aí eu fiquei um pouco preocupada quando eu li essa matéria, antes de pesquisar o porquê que as chinesas não estavam tendo filhos. Eu fiquei preocupada porque tem um livro de uma autora chamada Gerda Lerner que chama A Criação do Patriarcado. E aí ela fala no livro inteiro, contando assim toda a história dos grupos sociais, passando por um monte de sociedade assim, e contando o papel da mulher em cada um deles. E basicamente é por conta do controle dos nossos corpos, da nossa sexualidade, de gestar e da prostituição também. Então, então o papel que a mulher faz dentro desses dois espectros, como dona de casa ou como garota de programa, isso prejudicou bastante a gente ao longo do tempo e fomentou bastante a criação do patriarcado. Mas não que a gente tenha feito isso porque nós queríamos, mas durante toda a história, porque meio que a gente era obrigada e isso começou por conta da gestação, né? E assim, é difícil você carregar um bebê para ir caçar. Muitas até levavam, mas não dava para fazer uma caça grande, né? Era mais roedores, por exemplo. E isso acabou atrapalhando bastante a gente ao longo da história e a criação do patriarcado desde então, e moramos num planeta patriarcal, porque, né, ele está em todo lugar. E aí eu fiquei muito preocupada com isso por conta do controle do nosso corpo. É, a ideia dela é querer aumentar o tempo, nosso tempo de fertilidade, e retardar a menopausa. Então a ideia é que a gente engravide. A gente, digo nós mulheres, mas assim, as chinesas. Só que isso é preocupante porque se isso está acontecendo na China e vem acontecendo em outros países, essa taxa de natalidade despencar, porque diversas mulheres no mundo estão deixando de ter filhos e muitas vezes pensando nem em casar, por diversas razões, mas principalmente por conta da situação de gênero, da desigualdade de gênero que existe, e aí vira uma pesquisa por uma cientista mulher que é bem esquisito. Propagar esse tipo de controle de corpo eu acho muito perigoso.
sabe? Eu não tô querendo ser alarmista. Que nem ela disse nas reportagens, né? Ela deixa uma frase assim bem clara que tipo assim, a ciência tá aí, ela pode arranjar técnicas para isso, mas precisa ver se a população vai aceitar desse tipo de procedimento. Só que eu fico pensando, e se a taxa começar a cair, vai começar a ter pessoas idosas na China inteira, eles não têm dinheiro para investir na velhice, eles têm dinheiro para investir em trabalhador, mas eles não têm dinheiro para investir em velhice e eles vão arranjar gente jovem para trabalhar de onde? E aí, cara, eu pensei, só conseguia, sabe, conforme eu li a matéria e fui pesquisando e vi essa matéria, diversos jornais falando a mesma coisa. E aí eu percebi que a China tá com esse problema há um tempo já, porque antes, né, eles tinham o contrário. É, eles tinham uma lei lá que você não podia ter muitos mais de um filho por família. E em casos extremos, eles faziam até aborto, sabe? Porque não era pra ter, tinha gente demais. E agora tem gente de menos. E aí eu fui procurando por que as mulheres da China não querem ter filhos. E adivinha por quê? Em todos os jornais, a primeira coisa que eu encontrei do porquê que elas não queriam ter filhos era porque o custo de vida é muito alto. A infância é cara, a adolescência é cara, ter um filho é caro, porque tem que pagar um monte de coisa. E essas mulheres já têm uma jornada dupla, que no caso muitas delas já têm que ser dona de casa e trabalhar. Mas o filho ia ser tripla, e ela ainda ia ter que bancar essa criança. E na maioria das vezes ela não tem ajuda, então ela ia ficar muito sobrecarregada. E a outra coisa é que conforme essas mulheres começaram a estudar e a ir para a universidade, elas começaram a perceber que não havia muitas vantagens em ser mãe e se casar. Elas viram que existe uma autorrealização em se realizar sozinha, em ter a sua própria carreira. Elas conseguem se autorrealizar sozinhas sem necessariamente precisar de uma família. E o Estado não promove uma qualidade de vida para mães, de alguma forma, né? Porque elas ficam sobrecarregadas. Então, meio que não compensa, sabe? A menos que você tenha muito dinheiro. Mas aí cai de novo aquilo de, ai, mas eu posso me autorrealizar na minha carreira e não na minha família. E aí essas mulheres resolveram parar de ter filhos na China. E eu achei, assim, isso tudo muito chique da parte das chinesas, obviamente, porque elas estão procurando autorrealização em outras áreas da vida. Só que ao mesmo tempo, o Estado, a sociedade, eles lá, mas principalmente assim, os jornais, eles vêm chamando essas mulheres com um termo muito pejorativo, solteironas. Eles vêm colocando elas no local da prateleira como se estar ali fosse degradante de alguma forma. E que para elas poderem serem bem vistas socialmente, o certo era terem filhos. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente para essas mulheres mais jovens decidirem ter bebês e muito menos casar. E aí, assim, eu achei engraçado porque tem um professor lá que eles entrevistaram, que chinês, né? E ele é professor de uma universidade da área de sociologia. E ele fala que agora tem um termo específico para esses homens que não conseguem encontrar uma mulher. Ai, desculpa, mas eu vivi para ver a sociologia criando um nome para homem que não consegue ter uma mulher, que não é somente incel. Eu vou ler. Peraí, deixa eu achar. Eu achei maravilhoso. Ai, meu Deus, eu vou morrer. O nome é como se eles estivessem num galho aqui, ó. A China tem milhões de homens
a mais do que mulheres, fazendo com que muitos deles tenham dificuldades em encontrar esposas. Eles são conhecidos na China como os homens dos galhos vazios, porque não tem uma precheca no galho dele. Ai, e aí, por que que tem mais homens na China do que mulher? Porque na época lá que tava tendo filho saindo até pelo buraco do esgoto, tinha criança saindo até pelos ralos, eles foram lá e decidiram ter homens do que mulheres. Então, as mães engravidavam de meninas, a família mandava abortar. Porque para eles era melhor ter um homem cuidando dos negócios, já que só podia ter um filho, né? 2015 que mudou essa regra lá. Porque compensava mais ter homem para cuidar dos negócios da família e levar o nome para frente do que uma mulher. Aí agora, ó, o problema é que agora que eles estão tomando no cu, o meu medo é se no futuro isso der um ruim muito grande, não nascer mais criança lá de jeito nenhum e do nada virar um Gilead. E aí? E aí? O que, que vai acontecer? A gente vai se fuder em mais um país? Porque lá na Palestina começou assim, a gente vai perdendo os direitos aos poucos. E agora as mulheres andam de burca do pé, da cabeça, até da cabeça ao pé, não pode nem falar mais, não pode estudar, não pode ter amiga, não pode ir no médico, se apanhar ninguém liga, contanto que não quebra um osso. Virou um negócio assim absurdo. E tipo, a China é um país socialista, né? E nem lá as coisas estão bem. Sabe por quê? Porque o problema já nem tá sendo tanto o sistema econômico. Eu sou totalmente contra o capitalismo, tá, gente? Pra mim ele tinha que acabar. Eu não sei qual seria um sistema econômico melhor. Mas aparentemente, qualquer coisa em que o patriarcado coloque os dedos, fica uma coisa insustentável para nós mulheres. A gente não consegue ter qualidade de vida, a gente não consegue ter direitos, a gente não consegue ter uma vida feliz e saudável, a menos que a gente invista na nossa educação, carreira, ganhe dinheiro e não se case e não tenha filhos. E se resolver fazer isso, sempre guardando muito dinheiro nosso. Gasto dele, não gasto nosso. Talvez esse não tenha sido a melhor frase, mas, gente, na situação em que nós estamos, sabe, que tem mulher morrendo a cada um minuto, o negócio tá absurdo aqui no Brasil e nos outros lugares também, a gente tem que se proteger, sabe? Antes no cu deles do que no nosso. E aí, eu pensei em fazer esse vídeo porque eu não vi ninguém falando sobre esse assunto, porque a série The Handmaid's Tale mexeu muito comigo. Eu tive vários pesadelos enquanto eu assistia a série. Eu não tive pesadelos enquanto eu li o livro, mas eu acho que ver o que aconteceu, sabe? Mas em resumo, eles dão um golpe de Estado lá nos Estados Unidos, um grupo de homens ricos, brancos e poderosos. E aí eles dividem a sociedade em classes. Já é, né? Mas lá eles dividem em classes também. Só que eles utilizam de uma certa eugenia, que é o quê? Eles colocam mulheres. Assim, isso já existe agora no patriarcado e no capitalismo, tá, gente? Tem um livro lá da Valesca Zanello, Prateleira do Amor. Mas lá fica uma coisa muito mais radical, entendeu? Fica ao extremo. Porque tem as mulheres que são as esposas, tem as aias, tem as economulheres e tem as Jezabels. Isabel é garota de programa, as economulheres estão numa parte lá de trabalho proletariada precária. As esposas são as esposas dos comandantes, que é a galera, os homens ricos que comandam Gilead. E as aias são as empregadas, são as putas domésticas, vamos dizer assim, porque são mulheres que eles deixam no centro vermelho e elas são utilizadas unicamente para reprodução. Então elas vão rodando de família em família, tendo filho, aí fica tipo o tempo da amamentação na casa daquela pessoa para amamentar o bebê não precisa mais de amamentar, próxima família, engravida de novo do comandante, porque as esposas não podem ter filhos porque elas são estéreis. E muitas vezes os comandantes são estéreis também. E aí essas aias, quando elas vão no ginecologista para fazer a consulta para ver se elas engravidaram depois de um ritual que eles fazem mensalmente quando elas estão ovulando para serem
pelo comandante, enquanto a esposa segura elas e assiste, fingindo que ele tá transando com ela, mas na verdade ele tá. A Aya, elas levam depois elas no ginecologista pra ver se fecundou, né? Se ela engravidou e tal. Às vezes o próprio ginecologista lá transa com elas para elas poderem engravidar, porque se nada disso dá certo, elas são enviadas para as colônias. Sabe o que é a colônia? São centros de concentração de trabalho escravo em locais contaminados, poluídos de lixo tóxico, coisa tóxica, e você morre lá trabalhando escrava. Só mulheres, tá? Então, tipo assim, você não prestou em nenhuma dessas áreas que a gente colocou aqui da sociedade, então você vai trabalhar lá de graça pra nós, cheirando lixo tóxico e é isso aí. Sabe, esses estupros que acontecem na série são consentidos pelo o estado de Gilead. Tipo assim, a galera aceita e fala que é normal porque é uma coisa divina. Muitas das pessoas que foram, que eu vi nas entrevistas falavam que, tipo assim, ter filhos é você defender a pátria em que você vive. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é possível que não tenha gente querendo fazer intercâmbio na China, sabe? Que não esteja querendo ir morar pra lá. As pessoas adoram viajar, que a gente não tem condição. Deve existir outra forma pra não precisar fazer esse tipo de coisa, sabe? Não que lá vai acontecer isso. Eu espero no fundo do meu coração que não. Eu não tenho filhos, mas eu não desejo isso para absolutamente nenhuma menina, mulher, ninguém. E em Gilead, quanto mais nova você é e você começa a menstruar, mais rápido eles te enfiam numa família para você começar ou se casar ou virar uma aia. Então, tipo assim, sabe? Os nossos corpos já são vistos como objetos, mesmo com muita teoria feminista aí lutando contra isso. E aí ainda controlar de forma biológica a nossa reprodução do nosso corpo? Ai, não sei, inventa uns robôs aí, bota a criança lá dentro, sei lá. Eu tenho certeza que a Gina consegue se virar. E tem gente na matéria que fala isso também, sabe? Tipo, o governo não pode obrigar ninguém a ter filhos e não vai obrigar. E eu espero que não, porque, porra, é uma segunda maior potência, sabe? Eu entendo o quanto impacta um estado ter poucas pessoas para mão de obra, mas tudo isso, todas as reportagens que eu li, é muito pautado em volta do trabalho. Eles estão preocupados porque não está tendo mão de obra. Eles estão preocupados com a falta de mão de obra. Eles estão preocupados com o trabalho, sabe? Com produção, em produzir mais, para as pessoas comprarem mais. Não estão preocupados com a saúde da mulher. Não tem preocupação nessa saúde. E aí, gente, eles ainda fizeram. Eles ainda fizeram um programa, uma taxação dos contraceptivos para ver se as pessoas resolviam transar sem camisinha. E de fato, as pessoas transaram sem camisinha, mas elas tiveram filhos? Algumas até tiveram, porém aumentou o número de HIV. Imagina as outras ISTs que nem computaram nessa matéria. Enfim, assim. Ai, tira esses homens que estão tomando essas decisões, porque, pelo menos. E assim, gente, essa série foi feita a partir do livro. A Margaret Atwood, ela fez esse livro baseado em várias coisas que aconteceram com nós mulheres ao longo da história. Lá nós perdemos todos os nossos direitos, então foi para uma coisa pior do que o que está agora. E aí, tipo, uma pesquisa feita por uma mulher, o que eu já acho assim, sei lá, mano, eu acho isso meio deprimente. Para controlar a nossa reprodução, para a gente poder ter mais tempo para engravidar mais e assim com o título de que isso seria bom para nossa saúde, sabe? Como que ter filhos no patriarcado, no capitalismo tardio que a gente tá, pode ser bom para nossa saúde?
Em que local isso é bom para nossa saúde? Em que momento? Gente, não, sabe? A menos que você tenha muito dinheiro para se bancar e bancar sua criança sem precisar de um homem, porque não dá para confiar em homens, e amanhã ou depois esse cara pode te dar um pé na bunda e você não tiver como se bancar e bancar essa criança sozinha, não vale a pena. Tipo assim, é muito arriscado, sabe? E não sou eu que tô falando, tipo, é só você procurar como que a gente vive hoje em dia. Então, sei lá, é um tipo de pesquisa assim que eu acho perigosa, eu acho assustadora, sabe? Pra mim é uma pesquisa de filme de terror horrorosa. A única coisa boa que essa pesquisa toda me fez ver foi o apelido lá que o professor tava dando pros homens na China. Mas me fez ter certeza que não importa o sistema econômico que a gente vive, enquanto o patriarcado existir, nós nunca teremos paz neste caralho de planeta. E é isso. Se você viu essa pesquisa, deixa aí o que você acha. Eu vou deixar todos os links das coisas que eu li aqui na descrição. Se informe, lute pelos seus direitos, principalmente se você for mulher. Cuidado com o homem. Tchau, gente. Beijos, até mais.